Bom, queria agradecer a presença dos convidados, Wesley, Rufato, Antônio Geraldo. Queria começar com o Wesley, né, fazendo uma pergunta para o Wesley. O Wesley mora na cidade de Catalão, ele vai em breve especificar exatamente onde fica Catalão. E eu queria começar com uma frasezinha do seu último livro, As Pequenas Mortes, que está saindo agora. Saiu esse ano, um livro desse ano, muito recente. E que diz assim: a cidade de Goiânia está no coração do Brasil, ou cu do mundo, ou cu do coração do mundo. Pensando nessa temática, né, de regiões, né, regiões da prosa, eu queria te perguntar o que é escrever no cu do mundo. Boa tarde. Bom, eu não vou contar onde fica Catalão, vocês vão ter que descobrir. Catalão ainda fica à margem de Goiânia, só vou dar uma dica. Mas, você fazendo essa pergunta, eu fiquei muito com a palavra origem, a palavra região, e a palavra região ligada à origem, mas a palavra que me ficou como mote para o tema da mesa é essa ideia da relação com o lugar, né, com o espaço, com a região. E aí, eu preparei um textinho aqui, uns 10 minutinhos aqui, vocês se livram de mim, que eu vou falar, inclusive, aqui já está falando, inclusive, do cu do mundo. Né? Região. Né? A palavra região, né, remete à noção de espaço, de um espaço ordenado. Região tem a ver com régio, né, com um rei que ordena, a ideia de algum ponto de ordenação. Então, a palavra região remete à noção de espaço ordenado. E que, por uma associação mais ou menos delirante, minha, me remete à palavra corte. Quando alguém diz o verbo regionalizar, então, me parece que está falando de pegar um papel e nele desenhar com tesoura alguma forma cartográfica, entesourar no espaço um espaço que acolha, precariamente ao menos, o modo precário de um homem andar. Por onde falo ou escrevo, já não me aguentam mais citar uma frase do Jorge Bataille, é sério, eu cito ela em todos os lugares, que diz o seguinte: o animal está no interior do mundo, como a água está no interior da água. Essa é a frase do Bataille, só que com o homem é a coisa bem diferente. O homem está no mundo numa posição, e aqui vou apelar para um neologismo, uma palavra inventada pelo psicanalista francês Jacques Lacan. O homem está no mundo numa posição de extimidade. Ele brinca com a palavra intimidade, né? Íntimo é estar dentro de alguma coisa. E a ideia dele com esse neologismo extimidade é: eu estou dentro de alguma coisa, mas eu sou um elemento estranho, eu não me identifico com o lugar, eu não me identifico muito, ou o lugar não me identifica. Então eu fico meio perdido dentro de um lugar. Então eu estou dentro, mas justamente porque eu estou dentro daquele lugar, eu estou excluído daquele lugar, né? Há um certo apartamento, né? Você se aparta do lugar por estar dentro dele. Então a palavra extimidade, um contraponto à intimidade. Enfim, estar numa região e ser estranha a ela. Há pessoas que estão presas do lado de fora. Quando não se escavou no mundo nenhuma concavidade, não se constituiu nenhuma região no mundo, quando um homem não é de nenhum modo regional, então se está prestes a sofrer a acusação de psicose. É o que vão dizer os psiquiatras e os psicanalistas, um homem que está preso fora do mundo. Ou de receber alguma marca que lhe force a entrada no interior do mundo, quase que do modo animal. Estar no mundo como a água está na água. Então, estar íntimo, exterior ou estimo ao mundo é uma questão que remete a outra, talvez a mais fundamental no campo da experiência humana. Que é a seguinte pergunta: o que fazer com esse corpo? Porque
porque essa é a pergunta fundamental. Como o homem não está no mundo como o animal está na água, então a gente tem uma relação de estranheza com o mundo e com o corpo. Até a linguagem denuncia isso. A gente fala, eu tenho um corpo, como se a gente fosse um objeto que a gente portasse e que eu pudesse deixar em casa quando eu saio. Deixar o meu corpo no hotel enquanto eu venho aqui. Eu tenho um corpo, né? Mas a gente é um corpo. Então, essa pergunta, né, o que fazer com este corpo, né, se remete à ideia de o corpo residindo entre si mesmo e a palavra e se interrogando sobre o que fazer com si. Se o corpo do animal está no mundo, incorporando e incorporado a este mesmo mundo, o corpo do homem chega ao mundo tão perdido como se Ana Karenina estivesse no Finnegan's Wake de James Joyce. Nem o suicídio, a autoexclusão do mundo, mais radical, Ana Karenina conseguiria executar. Tal seria a disjunção entre ela, o seu corpo, e o mundo em que ela está. É preciso estar de algum modo no mundo, inclusive para escolher se ausentar dele. É a isso que se remete essa pergunta fundamental. O que fazer com esse corpo? Com esse corpo que goza sem porquê, que morre sem porquê. A princípio, somos Ana Karenina perambulando por um mundo Finnegan's Wake, o mundo de James Joyce. Pois bem, o oposto desse homem sem região é o homem regionalizado até a medula, que não chega a ser o que Bataille chama de sono animal. E se não chega a ser isso, é porque há um mal-estar, alguma incompreensão que resta sempre entre o homem e o mundo, e que felizmente não o deixa bela adormecer para sempre. Apesar disso, esse homem maciçamente identificado com o lugar não se distingue muito de uma formiga operária ou de uma formiga executiva. Esse homem está preso do modo menos singular. Está preso não como dizem os psiquiatras e os psicanalistas do psicótico, que está preso do lado de fora. Esse homem está preso do lado de dentro, e seu horror à singularidade o torna também inimigo do que é universal. Pois um homem tão identificado com o lugar torna-se radicalmente provinciano, ainda que resida em São Paulo, em Paris ou Nova York. A singularidade universal, esse me parece o lugar não só da prosa, mas o lugar de toda a literatura, uma espécie de singularidade universal. Essa é a sua região da literatura. Ser Ana Karenina em Finnegan's Wake e sentar para tomar um café com Ana Lívio, a estranha personagem inventada por Joyce, que ao mesmo tempo é uma mulher e um rio. Ser Ana Karenina e sentar em um café com Ana Lívia, ou ser Ana Lívia e sentar com Tolstói, autor de Ana Karenina, e lhe dar um último abraço neste homem de 82 anos, prestes a morrer congelado na estação de Astapovo. Outro dia, numa entrevista por escrito, me fizeram a seguinte pergunta: você sonhava em ser escritor? Era um desejo que começou na infância? E minha resposta foi: essa minha história com a escrita é estranha. Minha casa, meu lugar de origem, não era frequentada pela literatura. Na infância, eu adorava ler sobre dinossauros e astronomia. Estudava para o colégio mais ou menos e via bastante televisão. Comecei a ler literatura com 14 anos. Quando entrei na Escola Técnica Federal, ia para a biblioteca, matava a aula e li tudo do Nelson Rodrigues. O primeiro livro foi Asfalto Selvagem, engraçadinha. Li 2 vezes, mas não estava interessado em literatura alguma. Li porque falava de sexo. É sério isso. A grande mutação da minha relação com a literatura aconteceu aos 17 anos. Comecei a ler Don Quixote numa biblioteca pública na Praça Universitária em Goiânia, ao acaso. Entrei lá, estava matando a aula de novo, e havia uma edição muito bonita, antiga, do Quixote na mesa. Comecei a ler e surtei. Li durante 4 horas seguidas. Li todo o Quixote em 5 dias. Para um não leitor de literatura, foi incrível. E me lembro de que quando saí da biblioteca e do estado de imersão no livro, achava o mundo estranho, como se estivesse retornando de uma longa jornada por um lugar a um tempo radicalmente outro. Porém, não foi uma experiência de fuga do mundo, do lugar. Pelo contrário, ali aprendi que era possível violentar o mundo, mimetizando o mundo no sentido de me apropriar de elementos dele, desse mundo em volta, e torná-lo outro.
Ali experimentei pela primeira vez a experiência de alteridade radical que a literatura pode produzir. E isso é uma enorme força, ainda que não nos salve de nada, muito menos da morte. Bom, então foi me encontrando com o universal Cervantes, com Don Quixote, e me estranhando com o lugar de origem, a cidade de Goiânia, que pude me singularizar e me alterizar, e ao mesmo tempo reconhecer esse lugar de origem como algo heterogêneo, diferente de mim, que por isso deixou marcas indeléveis em minha singularidade. Há um personagem do Beckett que chama Molloy, que passa o romance, também chamado Molloy, o romance inteiro, dizendo que nunca saiu da sua cidade natal. Ele repete isso muitas vezes, nunca saí da minha cidade natal. E depois de repetir isso 1000 vezes, que nunca saiu de sua cidade natal, num dado momento diz que nunca conheceu a sua cidade natal. Nunca saí da minha cidade natal, nunca conheci minha cidade natal. E Molloy se explica, ele diz assim: justo aquele que nunca saiu de um lugar não pode conhecer esse lugar. Bom, então o que eu estou chamando aqui de extimidade ou singularidade universal como região da escrita, do escritor, é, a meu ver, uma posição estética e ética muito particular da literatura, né? Um exemplo de extimidade. Se por meio do romance, que o Tiago acabou de se referir, As Pequenas Mortes, nomeio a cidade de Goiânia de cidade cu do mundo, é porque antes conheci Jorge Bataille por meio de Adélia Prado. Adélia Prado escreveu a seguinte estrofe, poeta mineira: de tal ordem e é tão precioso o que devo dizer-lhes, que não posso guardá-lo sem que me oprima a sensação de um roubo. : Cu é lindo. Quando conheci esse poema, em um site que publicava poesia, fiquei sabendo pelo autor, o cara que organizava o site, que uma freira escreveu para ele um e-mail irada, dizendo que ela era leitora da Adélia Prado, que ela conhecia tudo da Adélia Prado, e que era impossível que a Adélia Prado tivesse escrito esse verso, cu é lindo, que deveria ser céu, céu é lindo. E o cara do site conseguiu entrar em contato com a Adélia Prado, e a Adélia Prado respondeu direto para a freira. E aí, foi aí que eu conheci Bataille por Adélia Prado. Ela diz assim no e-mail, resposta para a freira: minha querida, é cu mesmo. Aprendi com Bataille que nenhuma parte do corpo é execrável. É o que ela responde. Então, assim conheci Bataille via Adélia Prado. E numa outra experiência de extimidade, de estranheza com o lugar, descobri que assim como não são execráveis os lugares do corpo, não habitava exatamente um lugar execrável, um dejeto do mundo. Porque assim as pessoas se referem a Goiânia, eu cresci escutando isso, cidade cu do mundo. Então, assim como não são execráveis os lugares do corpo, não habitava um lugar execrável, um dejeto do mundo, mas sim uma região ejetada do mundo. Se a metáfora cu designa, então, um lugar ejetado do mundo, então vejamos, o Brasil é uma espécie de cu do mundo, e Goiânia ejetada do Brasil é o cu do mundo. A partir dessas constatações, digo que passou a fazer parte do meu projeto estético e ético inscrever Goiânia no Brasil, e quem sabe inscrever o Brasil no mundo, não cantando sou brasileiro ou goiano ou goianiense com muito orgulho, mas justamente encontrando formas literárias, formas de escrita, mais do que literárias, que comportem a minha estranheza e o meu mal-estar no mundo. Mal-estar no mundo que só poderia ter começado nessa região natal. Cu do mundo, prega ou borda da borda, margem da margem. E não falo dessa marginalidade com ressentimento, não mais, e sim assumindo-a para mim. Assumindo para mim essa marginalidade como potência criativa. Assim como o personagem do Dostoiévski, de um personagem do Dostoiévski que for engolido por um crocodilo e que após um agudo desespero resolve escrever, pois constata que estava localizado em uma região única, não uma região particular da qual ele fosse dono, mas muito mais do que isso, de uma região singular, heterogênea a ele, estranha a ele, êxtima a ele, região que o convocava a usá-la como marca de sua singularidade universal, que deveria ser fundada por meio da palavra escrita, que justamente por ser uma palavra que comporta a estranheza e incompreensão, é uma palavra que não adormece, mas que desperta.
Obrigado. Obrigado, Wesley.